a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Eu não sei onde ocorreu, mas, de qualquer forma, nós disputamos isso muito aqui na Lava Jato e de fato, as combinações entre advogados... Eu fiz os registros aqui desses fatos que vieram... Ao mesmo tempo, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Vamos lá de novo, também Copa do Mundo, né? Uhum. Juiz não se elogia antes de acabar, tá? Então aqui não vai elogio. Vamos analisar o que está acontecendo no Supremo nesse momento. Ontem foi uma espécie, Vivi, de prévia do que pode acontecer no caso Master. Foi muito importante a votação ontem. A imprensa não deu muita bola porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E parecia mais uma coisa burocrática porque era decidir se o irmão lá e o pai ficam presos ou ficam soltos, tá? Mas não é. Ontem muita gente o pessoal que manja mesmo do riscado, ontem passou o dia inteiro olhando esse julgamento aqui. Por quê? Esse foi o primeiro teste para entender como anda a força do André Mendonça no tribunal. Muito possivelmente ele teria o voto do Fux, que já tinha indicado que votaria com ele. Vamos lembrar, ele é relator do caso Master e estava dizendo que os caras têm que ficar presos, tá? O Fux acompanharia. Tinha uma dúvida sobre o voto do Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques é muito próximo do André Mendonça, mas a gente até estava comentando no fora do ar aqui, né? O André Mendonça estava lá na Marcha para Jesus, estava o Flávio Bolsonaro, mas também estava o Jorge Messias. Então, vamos lá. Né? É fácil a gente pegar assim, o terrivelmente evangélico, mas pro Jorge Messias tinha gente levantando bandeira e falando, tem que colocar lá porque o Lula indicou. Bom ponto. Então vamos lá, calma. Calma que o mundo não é tão simples às vezes, né? Complexo. Tava na Marcha para Jesus com o Flávio, que deve ser investigado nesse caso? Tava. O Messias tava também. Mas o Messias não tá no STF. Mas muita gente queria que tivesse. E se tivesse no STF, ia estar lá também. Tá? Ia estar lá também. Não impediria de estar. Então vamos lá. O Cássio Nunes Marques é muito próximo do André Mendonça, mas também é próximo do Gilmar e do Alexandre de Moraes. Qual que é o embate que está se travando aí? E ontem acompanhou o André Mendonça na votação. Por que isso foi importante ontem, gente? Isso é uma prévia do que pode acontecer em todos os embates do caso Master. Então, em possíveis novos debates na turma, a gente vai ter várias decisões do André Mendonça, que toma todas as decisões sozinho. Várias delas vão à turma e depois elas podem ir ao plenário. Então ontem era uma espécie de termômetro. Como que está, digamos assim, a força do André Mendonça no tribunal? Se ele mandar prender, o tribunal vai mandar soltar? Se ele mandar soltar, o tribunal vai mandar prender? Se ele mandar investigar, o tribunal vai mandar bloquear? Se ele mandar fazer busca e apreensão, o tribunal vai anular as provas? Se ele tomar decisões, o tribunal... Então, não se sabia. O Cássio Nunes Marques acompanhou o André Mendonça. É um bom indicativo para o andamento do caso. Porque se ontem o André Mendonça perde essa batalha, ele ganhou por 3-1. Foram ele, Fux e Cássio, e o Gilmar ficou isolado. Se ontem dá 2-2, em dúvio pro réu, ou eventualmente podem tentar chutar e ir para o plenário. Se ontem ele perde, mostra um sinal de que o caso poderia começar a não andar mais. Porque o cara manda soltar, o tribunal manda prender? Qual que é o próximo momento? O cara manda fazer busca e apreensão e os caras analisam as provas e mandam destruir? O cara quer fechar uma delação, os caras analisam e dizem que a delação não vale? Então, ontem andou essa história para um lado, digamos assim, pró-investigação.
De novo, eu não estou elogiando o ministro, pode fazer besteira no meio do caminho, tem lá seus interesses também, eventualmente, que a gente não sabe, não é isso que se trata. Eu estou dizendo qual que é o jogo que está sendo jogado aí. O Gilmar ficou isolado nessa história. Por quê? Porque tem um componente muito importante que a gente vem esquecendo de falar nos últimos tempos, porque tem acontecido muita coisa, mas o CL falou isso aqui no ano passado insistentemente, inclusive com muita crítica de parte da nossa comunidade, que é válida, justa e tal, com a qual não concordo, mas pode ser feita. O que estava em disputa ontem ali? Não era se solta o pai do Vorcaro ou se prende o pai do Vorcaro. Não era se solta ou se prende o irmão do Vorcaro. Era Alexandre de Moraes. Tá? O Gilmar Mendes sabe aquele meme que tem uma pessoa deitada e tem o outro protegendo assim? O Xandão era a pessoa deitada e o Gilmarzão estava aqui, ó. Não, André, não. De informações que a gente tem de bastidores, sabe-se que o André Mendonça quer levar o caso. Se no meio do caminho vai evitar chamar o Flávio Bolsonaro, se eventualmente o Cássio Nunes Marques acompanhou o voto do André Mendonça ontem para tentar dizer, tamo junto, vamos tocar esse caso junto, mas não investiga o meu filho que também recebeu dinheiro do Vorcaro, aí a gente vai fazer a crítica toda vez que aparecer aqui, porque o filho do Nunes Marques também recebeu dinheiro do Vorcaro. Entendeu? Mas a coisa parece que se organizou de um modo em que o ministro do Supremo, quando ele entra, ele demora para pegar a embocadura, igual você começar a tocar saxofone, né? Trompete, tem a embocadura. Tudo que você faz assim com muita constância, você já faz... Familiarizado, de olho fechado. O seu corpo adquire a memória muscular, né? O André Mendonça, ontem para mim foi assim o encerramento de ciclo de entrada dele no STF. Ele enfrentou o Gilmar Mendes, que não é fácil, não foi esculachado. O Gilmar Mendes ontem estava assim, com muito cuidado, não, doutor. Por quê? Porque o André Mendonça tem o caso debaixo do braço, gente. O caso é dele. Ele decide quem sai da cadeia e quem vai para a cadeia. Se tem busca e apreensão, se não tem busca e apreensão. Se vai ouvir advogado e Polícia Federal e PGR sobre delação, se não vai ouvir sobre delação. Ele vai decidir. Ele falou ontem que não conseguiu acessar os dados do sicário, mandou tentar quebrar o iCloud lá na nuvem. Então, não é mais tão simples para acontecer com ele, como já aconteceu várias vezes no tribunal, de sofrer até bullying dos ministros. Já sofreu bullying, já foi esculachado o André Mendonça, tomou um monte de patada do Gilmar Mendes. Ontem o Gilmar estava assim que, não, veja bem, porque não sei o que. Duas coisas importantes. Eu avisei isso aqui no ano passado, tá? Quem embarcou na tese do lavajatismo, do não sei o que. Onde é que foi parar essa tese? Sumiu, escafedeu-se. Alguém está falando de delação seletiva? Não, as pessoas estão publicando tudo que é delação seletiva agora de boa, né? Estão fazendo de conta que nada acontece, né? Então, assim, gente, calma. Sempre pedi isso no ano passado, calma. É muita tese e pouco suco. A gente não sabia, da missa metade aparece muita tese, muita coisa, muita gente que sabe tudo, que sobe em cima da montanha, que toca trombone. Calma, foi pro espaço o negócio de lavajatismo, não sei o quê. Por que foi pro espaço? Porque alguém vai defender Sabe quem está defendendo o Vorcaro com tese de lavajatismo? Gilmar Mendes. Tanto é que o André Mendonça fez questão de falar ontem. Paulo Figueiredo também. Paulo Figueiredo, né? Então, vocês vão se alinhar a essa galera agora? É claro que a gente tem que conter abusos do judiciário, mas não são casos parecidos. Ontem o André Mendonça fez questão de falar, o Gilmar Mendes falou uma hora assim, a gente não está defendendo aqui, não está julgando o caso, está julgando se eles ficam presos ou soltos nessa medida cautelar, que não sei o quê. O André Mendonça fez questão de falar, e nem estamos falando de Lava Jato. É uma outra coisa. E aí, outra coisa importante que ele falou, tem muito assunto, tá, Vivi? Por isso que tenho que organizar aqui, senão a gente vai se perder. Ofereceram para ele uma delação, segundo o ministro André Mendonça, falou, tá aí. Ofereceram para ele uma delação direcionada, parcial, mentirosa, no fim das contas, né? O que nós falamos de delação aqui desde o ano passado? O que o delator faz? Gente, mente e omite, mente e omite, mente e omite. O que a gente cansou de falar aqui? Esses vazamentos, muitos que estão aparecendo na imprensa, são para quê? Forçar a delação. Porque você inflama muito também a opinião pública,
a opinião pública começa a falar assim, tem que fazer, tem que aceitar, pô, não vão deixar por isso mesmo, não sei o quê. E aí, começa a vazar coisinhas, nomezinho, teria pago, teria dado, teria isso, teria aquilo. A gente tem que ter muito cuidado aqui no ICL, porque a gente já viu esse filme. Não podemos ter a perna passada pela história, a história nos ensina, né? A gente já viu esse filme, o cardápio de delação da Lava Jato. Teria dado não sei o quê, tem que esperar se a delação vai ser homologada ou não, se tem prova, se não tem prova. Não dá para sair se atropelando, entendeu? Então citou isso, teria falado sobre aquilo. Isso é tudo uma criação de cenário, de gerenciamento de crise, que hoje em dia cada vez mais faz parte da advocacia. A advocacia hoje luta no tribunal e na opinião pública, na internet, no digital. Os grandes escritórios hoje em dia têm especialistas em comunicação, gerenciamento de crise e tal. Não é só mais advogado, é uma operação de informação, contra-informação, mentira misturado com verdade. E isso vai sendo alimentado. E o ministro André Mendonça ontem fez uma denúncia muito séria. Se ela de fato aconteceu. Um advogado procurou ele e ofereceu claramente uma delação do tipo assim, vamos escolher aí quem que a gente vai ferrar e quem que a gente vai proteger. E aí ele falou, eu não quis nem ver, mas estamos nesse ponto. Então, Vivi, está se fazendo de tudo para não investigar os peixões, né? A gente não pode falar, gente, por uma questão, e é a nossa profissão. Muitas vezes eu falo que não interessa se a gente gosta ou não gosta das informações, a gente tem que dar elas como acontecem. Eu não gosto de um monte de coisa que acontece. Preferia estar falando de Copa hoje aqui, né? Preferia estar falando do Messi ontem, que deu um show, virou o maior artilheiro de todas as histórias da Copa, fez 3 gols, um jogaço do Messi, né? Preferia estar criando polêmica aqui, dizendo que depois do Pelé é o maior jogador da história. E aí a gente ia fazer essa polêmica saudável que não leva a nada. Mas a gente tem que trazer as notícias. Se nos escandalizamos com razão, com 100 e tantos milhões do Vorcaro para o filme do Bolsonaro, temos que nos escandalizar com razão com 100 e tantos poucos milhões para a mulher do Alexandre de Moraes. Porque, veja, as desculpas são as mesmas. Ora, o que se disse na época? Muita gente caiu nessa história, né? E de novo, não estou dizendo que é culpado ou inocente. Acontece que o Alexandre de Moraes até agora nem investigado será. Nem investigado será. E deveria. Ou não deveria. Se o Alexandre de Moraes não deveria ser investigado, o Flávio também não deveria ser investigado. Sabe por quê, Vivi? Qual que era a desculpa que se dava? É um negócio privado entre 2 entes privados. Uhum. O que é o filme? O que é o filme? É um negócio privado entre 2 entes privados. Num, você tem um banco mandando dinheiro para um escritório de advocacia. No outro, você tem um banco financiando um filme. O que se dizia na época? Tem algum crime pagar escritório de advocacia? Não. A não ser que se investigue e se descubra que tem um crime. Tem algum crime financiar filme, Vivi? Não. Claro que não. Então, a gente tem que olhar as coisas pelo bem do país, da democracia, do bom andamento das coisas, do cumprimento das leis. E não quando é meu Deus, que escândalo, não tem vazamento, aí não tem vazamento seletivo, aí ninguém se preocupa com lavajatismo. E o outro, a gente vira aquele meme que tá com as mãozinhas abertas assim, e o cara deitado na cama e vindo as facas e as granadas, os negócios, e a gente em cima aqui. Por que eu tô falando isso? Isso não é pegação de pé, nem uma discussão, nem nada. Esse é o jogo que está sendo jogado no Supremo. Esse é o jogo do Supremo. Enquanto as pessoas batem boca na internet, se o Xandão é o herói, se não é, se a dona Vivi merece, se não merece, não sei o quê. E do outro lado, se o Flávio merece, se não merece, se filme é ilegal, se não é ilegal. O Supremo está jogando jogo de adulto. Ali tem um embate hoje entre o ministro André Mendonça, que tem o inquérito na mão, que tem o inquérito debaixo do braço, ganhou musculatura no Supremo, não é mais alvo de bullying dos ministros, não toma mais esculacho do Gilmar Mendes sem devolver resposta, porque ontem devolveu um monte de resposta. E uma ala do Supremo que adoraria anular provas, anular investigação, eventualmente está plantando nulidades, né? O próprio fato de terem deixado o Toffoli muito tempo à frente do caso no futuro, esse programa vai ficar gravado, vai ser debatido. O Toffoli, em tese, era
suspeito, porque ele fez negócio com os investigados. E teve gente que defendeu isso na época, Vivi. O Toffoli, que era o juiz da causa, ele recebeu dinheiro diretamente lá no Taiaiá. E teve gente falando, não, o Toffoli é normal, tem que ficar. E o Toffoli tomou várias decisões. Qual é o problema, Vivi? No futuro, podem revisar o caso. E falar, não, lembram daquele caso? Sim. O Toffoli tomou várias decisões. Então, o Supremo fez um cambalacho lá, decidiram afastar o Toffoli sem declarar o suspeito. Está afastando por quê? Porque o Toffoli tem um cabelo assim assado? Porque o Toffoli tem altura XYZ? Porque gosta da comida ABC? Qual o motivo do afastamento do Toffoli? O motivo é que ele não devia estar se tocando o caso. Por quê? Porque ele tem negócios com o investigado. Isso é tão óbvio, é tão evidente. No futuro, Vivi, isso é uma nulidade plantada. No futuro alguém vai olhar e falar, não, tem que rever esse caso aí, César. Quais decisões o Toffoli tomou? Tomou essa. Busca e apreensão dos celulares do Vorcaro, isso, aquilo lá. Tudo anulado.